É um mega avião, maior e mais pesado do que qualquer outro que existe. Tem capacidade para mais pessoas que qualquer jato comercial. O projeto custou bilhões de dólares e chegou a hora da verdade. O maior avião de passageiros do mundo será aprovado em sua primeira viagem? Obras incríveis. Airbus A380, o gigante do céu. Manhã de primavera. Céu claro e brisa suave no sudoeste da França. 40 mil espectadores, mochileiros, campistas e jornalistas do mundo todo lotam a área em volta do Aeroporto Internacional de Toulouse. Todos procuram um bom lugar para ver o voo inaugural do Airbus A380, o maior avião de passageiros já construído. Ele tem 73 metros de comprimento, 7 andares de altura na cauda e quase 80 metros de envergadura. É mais pesado, mais comprido e mais alto que um 747. Além de possuir 2 andares que acomodam mais de 550 passageiros. A construção deste gigante exigiu materiais novos e ultra leves, 4 turbinas gigantescas e potentes, fábricas novas por toda a Europa e um sistema de controle de voo mais sofisticado que qualquer outro existente na aviação comercial. Este é o momento de maior risco, pois envolve o investimento de 12 bilhões de dólares. O futuro da companhia e a vida dos passageiros dependem do sucesso deste teste histórico. A multidão fica em silêncio quando avista o gigante, que acelera pouco a pouco, até alcançar a velocidade de 269 km por hora para decolar. Conforme se aproxima do final da pista, chega o momento da verdade. O nariz imenso começa a se erguer. O trem de pouso deixa o chão. E o Airbus A380 alcança o céu pela primeira vez. Sobe, sobe, sobe! Lá vai ele! Os engenheiros e técnicos respiram aliviados. Sua obra está no ar. A pergunta agora é: quem comprará um avião tão grande? O tamanho inigualável será uma vantagem ou uma desvantagem? Este será o futuro da aviação comercial ou o maior elefante branco desde que Howard Hughes construiu o Express Goose? Tudo dependerá de a Airbus convencer as companhias aéreas de que os passageiros desejam confiar sua vida a esta obra incrível. Ainda não se sabe o final desta história. Porém, uma coisa é certa. Neste momento, qualquer falha, por menor que seja, será um desastre público esmagador para a Airbus, com consequências que irão repercutir em todo o mundo. O avião desaparece de vista nas próximas 4 horas. Enquanto a equipe de voo avalia as qualidades do gigante, a multidão não tem muito o que fazer, a não ser esperar e talvez refletir sobre o que originou este momento. Uma jornada histórica que começou há 40 anos. 1969 foi um ano de inovações tecnológicas. 2 novos jatos foram lançados. A Boeing apresentou o 747, o primeiro avião com 2 andares para passageiros, maior e mais pesado que qualquer outro. E equipado com 4 turbinas JT9D da Pratt & Whitney, que somavam 186 mil libras de empuxo. Com o dobro da capacidade do 707, o 747, que transporta mais de 400 passageiros e bagagem, não foi um sucesso no início, mas depois decolou. O Concorde chegou. No mesmo ano,
a Aerospatiale and British Aircraft Corporation, precursora da Airbus, lançou o Concorde. Enquanto os americanos aumentavam o tamanho dos jatos, os europeus o diminuíam, porém os tornavam mais rápidos. O Concorde trocou capacidade por velocidade. Embora transportasse apenas 128 passageiros, a velocidade de cruzeiro era o dobro da velocidade do som. Isso reduziu o tempo de uma viagem entre Londres e Nova York de quase 8 para 3 horas e meia. Tanto o 747 quanto o Concorde se tornaram símbolos de luxo em viagens aéreas. Estas visões diferentes transformaram em rivais os gigantes do transporte aéreo dos Estados Unidos e da Europa. Apesar das mudanças dramáticas nas viagens aéreas, essa rivalidade se intensificou com o tempo. Após anos de dificuldades financeiras e um acidente devastador em Paris, a Concorde se retirou do mercado. O 747 é considerado antiquado. Ele é mais notado pelo número de passageiros transportados que por seu estilo. Mas que mudanças transformaram a aviação de luxo no transporte aéreo que existe atualmente? Apenas economia. Em poucas décadas, o número de passageiros triplicou. Diariamente, centenas de milhares de pessoas lotam 70 mil voos em mais de 4 mil aeroportos por todo o mundo. E estes números continuam a crescer. Os analistas preveem que o número de usuários poderá duplicar outra vez até o ano 2020. Isto é, se alguém conseguir imaginar como acomodar todas essas pessoas em um sistema já superlotado. Tanto a Airbus quanto a Boeing previram esse aumento na década de 90, mas cada uma tomou resoluções diferentes. A Boeing acreditava que os voos ponto a ponto seriam um grande avanço nas viagens aéreas. Embarcar perto de casa e desembarcar perto do destino. A Boeing investiu no 787 Dreamliner, um jato eficiente, projetado para transportar, em média, apenas 250 passageiros. Embora o A380 seja um tipo diferente de aeronave, ele foi projetado para voos entre aeroportos principais. Os passageiros embarcam em um avião menor, perto de sua residência, fazem uma conexão para um avião maior em um aeroporto principal, para então voarem para o seu destino. É uma estratégia especificamente elaborada para rotas de longa distância, como a Ásia, e para agradar clientes que gostam de um tratamento especial. O avião, com 2 andares para passageiros, tem espaço suficiente para os assentos. E também outros itens de luxo, como uma sala, uma loja, 2 escadas e até mesmo uma cascata. Parece um sonho. Entretanto, ninguém sabia se tal avião poderia ser construído. Alguns argumentavam que seria muito pesado e caro. Mas um executivo persistente, com nome bem apropriado, Charles Champion, não aceitou não como resposta. Ele incentivou sua equipe de projetistas a usar a imaginação e a criatividade. Alguns projetos eram estranhos, pareciam uma bolha dupla. Uma das primeiras ideias parecia promissora. A bolha dupla, uma fuselagem com o dobro de largura. Entretanto, a análise dos dados mostrou que o avião ficaria pesado demais e não teria aerodinâmica. Então, Charles Champion pediu aos projetistas que repensassem. Finalmente, eles apresentaram um conceito que marcou a história. Um avião com 2 andares inteiros para passageiros e um terceiro, embaixo, para carga. Equivale a 2 cabines largas completas, uma sobre a outra. O novo projeto exigiu uma aeronave com apenas 2,5 metros a mais de comprimento que um Boeing 747, 15 metros mais larga e 5 mais alta. Mas quando os engenheiros inseriram os dados no computador, ficaram assustados. O peso era excessivo. Os resultados eram péssimos, então pensei, não vai funcionar, é muito pesado. Assim, o que fizemos logo no início do programa foi trabalhar para reduzir o peso.
Os projetistas procuraram reduzir o peso base para menos de 277 toneladas, 90 toneladas a mais que um 747. Um objetivo audacioso para um avião projetado para transportar 100 passageiros a mais e também a bagagem em viagens de longa distância. Caso Charles Champion e a equipe não conseguissem atingir a meta, o sonho se acabaria. Os engenheiros da Airbus enfrentavam um desafio, pois o projeto exigia um jato leve que transportasse 550 passageiros de baixo custo, além de ser silencioso e menos poluente que qualquer outra aeronave. A equipe sabia que teria de reformular tudo. Eles precisavam de materiais mais leves, turbinas superpotentes, asas bem longas, até mesmo hangares maiores e melhores equipados. Cada peça teria de ser ampliada para um tamanho muito maior. Porém, enquanto os engenheiros ainda se debatiam sobre os detalhes, a equipe de vendas já estava em campo, seduzindo os clientes com imagens do avião. Eles criaram um modelo em tamanho original, mostrando que oferece mais conforto durante a viagem, pois os assentos são 3 centímetros mais largos que os dos outros aviões e compartimentos para bagagem de mão também maiores. O projeto de iluminação interna elimina o efeito perturbador criado quando os comissários de bordo acendem as luzes dos painéis acima dos assentos. O sistema do A380 diminui e aumenta a luz gradualmente. Estas e outras inovações o tornam diferente. Mas é a promessa de luxo opulento que chama a atenção. Para aumentar ainda mais o interesse, os programadores criaram uma apresentação virtual para que as companhias aéreas possam visualizar esse projeto exótico. Senhoras e senhores, aqui é o comandante. É com prazer que os recebo a bordo para esta apresentação tridimensional do A380. O uso de um laboratório virtual permite que as companhias aéreas avaliem o planejamento da cabine, o esquema de cores e a disposição dos assentos. A Airbus incentiva seus clientes a sonhar alto. Banheiros com chuveiros, salas espaçosas, bares, até mesmo uma loja. Mas até que os aviões entrem em operação, muitas companhias decidiram manter o projeto final bem guardado, como qualquer outro segredo comercial. Porém, um entusiasta se adiantou, Richard Branson, fundador da Virgin Airlines, não conseguiu se conter. Ele apresentou os planos para uma versão suntuosa do A380, com cassino e camas de casal no andar superior. Em entrevista à imprensa brincou, com o cassino, há pelo menos 2 maneiras de ter sorte em nossos voos. Naturalmente, nenhum sonho se tornaria realidade enquanto os engenheiros não encontrassem uma solução para o problema do peso. No final do ano 2000, os fabricantes finalmente definiram um projeto. Usariam turbinas construídas pela Rolls-Royce com capacidade para fornecer 30% a mais de empuxo que as usadas no 747. Cada uma custou 15 milhões de dólares, o equivalente a 1 tonelada de ouro, e correspondem a 25% do custo do avião completo. Cada turbina fornece até 80 mil libras de empuxo, algo de que este jato precisa. Em força total, esta obra incrível consome 1 litro de gasolina por segundo. O A380 foi projetado para voos de rotina com duração de 13 horas ou mais. Isso significa que, quando está com os tanques cheios, ao decolar, carrega 260 mil litros de combustível, 20% a mais que um 747. A Airbus já tinha espalhadas pelo mundo fábricas gigantescas, com 1.500 fornecedores e instalações, usadas para construir os aviões existentes. Mais de 30 países conectados por uma rede de transporte de comunicações avançada. Para montar as centenas de A380 que a companhia espera vender nas próximas décadas, há projetistas trabalhando em 5 países na produção dos componentes principais. No país de Gales, as asas. Na Inglaterra, as turbinas.
Na Alemanha, a fuselagem é a parte vertical da cauda. Na Espanha, a parte horizontal. E, naturalmente, na França, a montagem final do avião. O processo se inicia no país de Gales, em duas imensas fábricas construídas para montar as asas, que são as maiores e mais estruturalmente complexas já produzidas para aviões comerciais, com 32 mil peças que vêm de todos os continentes, exceto da Antártica. As asas do A380 são verdadeiras maravilhas mecânicas. Elas proporcionam controle do voo e força de sustentação suficiente para suportar a fuselagem. 4 turbinas superpotentes, cada uma pesando quase 6,5 toneladas. Com 260 mil litros de combustível em 10 lugares diferentes, as asas também funcionam como tanques. Elas são um dos componentes estruturais mais críticos em toda a aeronave. O processo de construção começa com as placas de alumínio, que serão transformadas nos 10 painéis que cobrem cada asa. Cada peça tem especificações próprias de formato e peso. Para preparar, basta seguir 3 etapas que não são muito simples: cortar, moldar e colocar no forno. Esta chapa de 34 metros de comprimento tem quase 5 toneladas, muito peso para o painel em que irá se transformar. No formato final, terá quase 1 tonelada. A chapa sofrerá uma plástica aeroespacial. Um guindaste com 32 bocais de sucção é usado para erguê-la e transportá-la. É um passeio arriscado pela fábrica até que esteja segura, na posição correta. Agora, sob o controle de uma máquina imensa para moldar metais, uma fresadora de 40 metros de comprimento. Como um ralador gigantesco, a lâmina de precisão passa lentamente sobre a superfície da chapa, ralando cuidadosamente o alumínio até que tenha o formato tridimensional armazenado no computador da máquina. Este processo dura até 3 dias e elimina 75% do peso, mas mantém a força. Então, o painel estará pronto para o forno, uma das maiores câmaras pressurizadas do mundo, com 42 metros de comprimento e quase 6 de largura. O técnico John Massey já coseu muitas asas para aviões menores da Airbus, como o A320. É um desafio ver essa transformação, do tamanho de um 320 para um 380. É um salto muito grande. As asas do 380 são 50% maiores que as do 320. Isto significa 50% a mais de possibilidade de erro neste processo crítico. O cozimento requer uma organização cuidadosa. Primeiro, o painel é colocado em uma forma metálica especial. Depois é selado a vácuo, com tecido e plástico, para proteger o metal de contaminação. Dentro da câmara, o calor deve ser uniforme em toda a superfície, 150 graus centígrados. Não pode haver erros. Procuramos evitar quaisquer mudanças tanto no vácuo quanto na temperatura, que deve permanecer constante durante o cozimento. Pode haver uma variação de no máximo 3 graus, caso contrário, o processo será invalidado. Após 24 horas, o painel estará pronto. Veículos especiais o colocam na posição correta em frente ao forno. Todos avaliam a proteção de plástico. Se houver algum rompimento, o alumínio ficará comprometido. Um desastre, pois ficará inutilizado. Se houver ruptura, teremos de começar tudo novamente. Os técnicos examinam o invólucro com ansiedade. Por fim, o painel está frio e pode ser tocado, e parece que o plástico está intacto. Finalmente, ele chega ao seu lugar. Primeiro, os técnicos removem o invólucro de plástico e tecido. Em seguida, começa a busca por falhas. O chefe de John, Garrett Williams, chega para fazer a inspeção. Ele recolhe pequenos bastões colocados sobre o painel. Cada um mostra um aspecto importante sobre a futura segurança da aeronave.
Estas peças são de teste feitas com o mesmo material do painel. São usadas para confirmar se o processo de cozimento está correto e de acordo com as especificações. Esta fase de testes está completa. Garrett e John recebem autorização para mover o painel para a próxima etapa, a montagem da asa. A fábrica, que fica perto, é um dos maiores prédios industriais do Reino Unido construído neste século. Tem quase 85 mil metros quadrados de área, o equivalente a 12 campos de futebol. Aqui, os painéis são presos ao esqueleto da asa. George Lee orienta sua equipe durante o complicado processo de montagem. Hoje, eles se preparam para levantar e posicionar um dos maiores painéis com 34 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso. O tamanho é um grande desafio, porque requer um modo específico de levantamento. Não pode ser feito manualmente, requer a movimentação de guindastes, e o controle do sistema dos guindastes é extremamente importante. O painel fica suspenso, como uma guilhotina gigantesca. Mas não é só isto que está sobre a cabeça da equipe de montagem. O tempo se esgota. Nas bordas da asa parcialmente montada, os técnicos aplicaram uma camada de selador que ajudará a garantir a integridade dos tanques de combustível. Porém, como seca em poucas horas, a equipe deverá colocar o painel no lugar antes que seque, senão a asa apresentará defeito. Eles estão com pouco tempo. Minha única preocupação é o fator tempo. Caso não consiga, a equipe terá de retirar o selador da superfície do alumínio e iniciar o processo outra vez. Finalmente, o painel é colocado em seu lugar. Faltam os outros 9. Sem dúvida, é um trabalho estressante em determinados períodos. Quando tudo funciona e dá certo, é agradável, é uma conquista. Agora é hora de colar e parafusar as peças como se fosse a montagem da asa do maior aeromodelo do mundo. Esta parte do processo permanece um segredo comercial cuidadosamente guardado. A companhia não permite a filmagem. Proibido fumar. A montagem secreta levará quase 4 semanas para ser completada. Entretanto, um avião precisa muito mais do que asas para voar. Por toda a Europa, outras fábricas produzem as outras partes desta obra incrível. Mas nem todos estão satisfeitos com este tipo de progresso. Algumas pessoas são contra os planos ambiciosos da Airbus. Esta é a fábrica da Airbus em Hamburgo, um local gigantesco capaz de abrigar 4 A380 lado a lado. A Airbus fabrica fuselagem de aviões na Alemanha há mais de 30 anos, mas com o lançamento do A380, a companhia precisou aumentar a fábrica e trazer para cá os aviões prontos para o acabamento interno e a pintura externa. Não importa como os passageiros queiram que o avião seja, uma aeronave de 550 lugares, um hotel de alta classe nos céus, ou mesmo um avião de transporte pesado. Aqui é o lugar onde os assentos, o carpete, as escadas, mesmo o bar e as cascatas serão instalados. O plano de expansão exigiu 3 prédios novos, além de uma pista maior para acomodar o jato gigantesco. Mas houve um problema. A fábrica principal da Airbus localiza-se às margens do rio Elba, bem no meio da maior área de mangue da Europa. É uma área especial, pois sofre a influência das águas do rio e do mar. É uma mistura de água doce e salgada. Este ecossistema frágil abriga 70 espécies de aves migratórias. Agora 71, se o Airbus A380 for considerado. A Airbus queria utilizar 140 hectares de área intacta, mas os ativistas locais não permitiram. Uma batalha judicial e manifestações populares atrasaram a construção das fábricas por 2 anos. Finalmente, com a intervenção de políticos da região e do país, que desejavam trazer o negócio para a comunidade, elas foram construídas.
Uma iniciou a produção de componentes de fuselagem, mas as outras duas permanecem incompletas. Outros processos impedem a entrega de todos os aviões que precisam de acabamento. A menos que ganhe na justiça, a companhia terá investido milhões de dólares para construir uma fábrica que terá pouco uso. O problema está na pista. A Airbus precisa de uma mais comprida para acomodar uma versão de carga pesada do A380. Precisamos da extensão da pista em Hamburgo para que o piloto possa testar o desempenho da aeronave. Isto só pode ser feito com um avião com o peso que normalmente tem em altitude de cruzeiro, num voo regular. O projeto de aumentar a pista existente em Hamburgo encontrou considerável resistência entre a população local. Com o aumento, a pista ficará a apenas 450 metros dos pomares da vila e muito perto de uma igreja que abriga um órgão valioso construído em 1668. Esse instrumento delicado pode ser danificado pelas vibrações do terreno e por vórtices, rajadas de vento semelhantes a mini-tornados. Nós temos informações precisas sobre a geração desses vórtices, pequenos tornados, rajadas produzidas pelos aviões. Isso tudo pode afetar as casas e também as pessoas que estão por perto da pista ou do trajeto do voo. E há previsões de tornados com até 130 km por hora em seu centro que podem atingir a igreja. Talvez os habitantes tenham motivos para preocupação. Há anos eles toleram outro avião grande da frota da Airbus, o Beluga, um cargueiro feito sob encomenda. O Beluga, menor que um A380, foi construído sob encomenda em 1996 para transportar partes de aviões da Airbus para as diversas fábricas. Os habitantes e construtores já sentiram o tremor causado pelo Beluga, o que pode piorar quando o A380 chegar. A Airbus afirma que o medo é exagerado, mas se os manifestantes vencerem, talvez não exista outra opção a não ser construir a fábrica e a pista em outro lugar. Qual grupo vencerá? Os habitantes da cidade ou o gigante corporativo? Os processos ainda estão em andamento nos tribunais. Uma ação legal é um risco que a Airbus pode enfrentar. Porém, a 57 quilômetros de distância, na cidade de Stade, outra tentativa está acontecendo. A companhia usa um produto do futuro para construir o maior estabilizador vertical do mundo. De plástico reforçado com fibra de carbono, feito com o mesmo material que torna os diamantes tão fortes, a fibra de carbono é 6 vezes mais dura que o aço e muito mais leve. É a única opção se os fabricantes quiserem manter o peso do avião abaixo de 277 toneladas. Ao contrário do metal forjado, as partes de plástico reforçado com fibra de carbono são produzidas como tecido. As máquinas fiam os painéis da cauda combinando fibras de carbono superfortes com resina plástica para criar qualquer formato que o projetista possa imaginar. Após cozer, fortalecer, pintar e secar, os técnicos prendem os painéis ao esqueleto da cauda com a ajuda de um robô rebitador controlado por computador. Trabalhando 24 horas por dia, em uma semana ele instala 10.000 rebites, algo que nenhum ser humano conseguiria. A integridade do estabilizador vertical é crucial para a segurança dos passageiros. Os engenheiros da Airbus sabem muito bem o que pode acontecer se a estrutura da cauda falhar. Em 2001, o voo 587 da American Airlines decolou do aeroporto JFK e menos de 3 minutos depois caiu sobre Rockaway, no bairro residencial de Queens, em Nova York. O avião caiu. Uma peça do lado esquerdo quebrou e caiu. Não consigo acreditar.
foi o segundo acidente fatal na história dos Estados Unidos. Os investigadores descobriram algo perturbador. O acidente aconteceu quando o estabilizador vertical da cauda e o leme de direção, parcialmente feitos de material composto, sofreram cesariamento conforme o avião acelerou. A investigação concluiu que o acidente foi provavelmente causado por erro humano, não por falha do material composto de carbono. Os fabricantes aplicam os conhecimentos adquiridos com esse acidente à cauda do A380. Entretanto, hoje há um problema sério. Um raio atingiu a central de força e o revitador de alta precisão sofreu uma pane. Houve uma tempestade e um raio caiu. O computador deixou de funcionar e perdemos o disco rígido. A mãe natureza atrapalha os planos e causa um colapso total no sistema. Foi eletricidade. Às vezes acontece. Existe proteção, mas pode acontecer. Horas críticas se passam enquanto Kai Baumgartner e seus colegas tentam fazer o robô funcionar. Se não conseguirem consertar o computador, não conseguirão cumprir o prazo estabelecido para terminar este estabilizador vertical. Kai e sua equipe precisam descobrir o problema rapidamente. Quase no final do turno, o som dos rebites ecoa pela fábrica novamente. Kai volta para sua função: verificar se cada uma das 10.000 conexões está perfeita. Uma câmera minúscula na ponta do rebitador permite que examine cuidadosamente cada rebite, para identificar qualquer defeito no processo. Eu observo se a máquina não trava ou se há falhas. Tenho sistemas diferentes aqui. Pode acontecer de alguma coisa travar ou de sair errado. Embora seja um processo repetitivo, Kai precisa ficar atento para garantir a segurança dos futuros passageiros. Por todo o mundo, fabricantes e fornecedores dão os toques finais nos componentes do A380. Porém, juntar todas as peças será um pesadelo para a logística. O sistema de transporte da Airbus, o cargueiro Beluga, é muito pequeno para transportar os componentes do A380 até a montadora em Toulouse, na França. Então, os fabricantes criaram um plano arriscado para transportar essas peças caras por vias marítimas e terrestres. A Airbus tinha um problema. Precisava transportar as peças do maior avião de passageiros do mundo, de fábricas espalhadas por toda a Europa, para a montadora em Toulouse, na França. O Beluga, um avião de carga, era usado para transportar peças de aviões menores. O compartimento de carga tem 7 metros de altura, 7 de largura e 38 de comprimento. O suficiente para carregar fuselagem, asas e partes da cauda de jatos como o A320, de 150 lugares. Porém, quando a Airbus decidiu construir o gigantesco A380, o tamanho das peças sobrecarregou até mesmo o Beluga, que é pequeno para transportar a fuselagem de 3 andares ou as asas imensas. Assim, para levar as partes do avião para a montadora, a companhia teve de transportá-las por terra e mar. Em vez de 2 horas no Beluga, a viagem levou muito mais tempo em navios, barcas e caminhões. O trabalho do coordenador de transporte de superfície, Philippe Nedelec, é manter este sistema imenso dentro do cronograma, e ele precisa mantê-lo a todo vapor. Eu me considero uma espécie de condutor. Tenho de impor um certo ritmo a todos. As asas e a fuselagem chegam em navio à cidade portuária de Pauillac, na região de Bordeaux. Em seguida, são transportadas em barcas pelo rio Gironde, por 96 quilômetros. Um trecho difícil é navegar sob a histórica Ponte de Pierre, um marco valioso, construído por Napoleão quase 200 anos atrás. Precisamos passar sob uma ponte muito antiga. No início, a população de Bordeaux ficou assustada. O que a Airbus vai fazer com a nossa ponte?
Para manobrar sob a ponte, Felipe e sua equipe estudaram cuidadosamente a maré e o tempo. Se não cronometrarem a viagem com exatidão, se a maré estiver alta ou a correnteza muito forte, a barca poderia colidir com a ponte, destruindo uma carga preciosa e danificando um marco histórico. Contudo, esperar pelo momento certo nem sempre é uma boa opção. Se perdêssemos uma previsão de tempo, perderíamos a maré certa. Seriam pelo menos 6 horas. Isso poderia se transformar em uma semana, pois não podemos partir com um comboio rodoviário todo dia. Não é tão simples. Não depende só de nós. Cada passagem sob a ponte pode ser um desastre. Desta vez, eles conseguiram. A etapa seguinte é por terra, por uma frota de caminhões e batedores, muito lentamente a 16 km por hora, nos últimos 250 quilômetros da jornada. Os caminhões não podem seguir sozinhos. É preciso assistência. Um comboio tem 6 caminhões, 15 furgões, alguns carros e motocicletas. Quase 60 pessoas que viajam das 10 da noite até as 5 ou 6 da manhã seguinte. É um desfile esquisito. Partes gigantescas de um avião seguindo lentamente por ruas estreitas de vilarejos na França, às vezes passando a apenas 50 centímetros das casas. A qualquer hora da noite, sempre havia muita gente para assistir a este desfile diferente. Você vê as pessoas às 2 da manhã e não sabe o que falar. Às vezes eu dizia olá, mas é uma situação estranha. As pessoas se mostravam interessadas e alegres. Parece um show permanente financiado pela Airbus. Por enquanto, este show tem um encanto exótico. Mas o povo continuará a aplaudir quando comboios como esse passarem pela cidade uma vez por semana? Basicamente, este será o ritmo a ser mantido para a Airbus alcançar seus objetivos. Finalmente, o comboio chega a seu destino, a linha de montagem final, o centro nervoso de toda a operação. Ela está localizada ao lado do aeroporto de Blagnac, em Toulouse. Como todas as outras fábricas do A380, esta também é imensa. 500 metros de comprimento, 250 de largura e 15 andares de altura. 32 mil toneladas de aço, o suficiente para construir 3 torres Eiffel. Aqui, o jato gigantesco tomará forma com a utilização de uma imensa estrutura de montagem. De acordo com Julien Puyot, não há nada igual no mundo. Nós estamos na frente da maior estrutura utilizada no mundo para montar um avião, a Estação 40. A Estação 40 é o local onde a fuselagem, as asas e a cauda são montadas. A estrutura de montagem tem 5 andares de altura, 1.200 toneladas e 4 elevadores para transportar os trabalhadores. É onde a teoria se transforma em prática à medida que todas as peças são colocadas no lugar. Se houve algum erro, se as especificações não foram seguidas, se houver diferença de milímetros no encaixe das peças, o jato não poderá voar. A vida dos futuros passageiros depende das mãos firmes dos técnicos e engenheiros que trabalham aqui na Estação 40. É um desafio muito grande montar todas estas peças, porque há muitos técnicos trabalhando na mesma área ao mesmo tempo. Eles executam tarefas completamente diferentes. Enquanto um cuida da asa, outro cuida da fuselagem. São muitas tarefas distintas que devem executar juntos. A montagem segue a todo vapor e levará 4 semanas para ficar completa. Quando o avião sai da Estação 40, ele passa por portas de correr com 100 metros de largura e segue para a área de sistemas. Este local imenso abriga confortavelmente 3 A380 lado a lado.
Aqui os técnicos se aglomeram para testar os sistemas elétrico, hidráulico e de encanamento, que darão vida a este gigante adormecido. Construir um A380 é um trabalho grandioso, mas para sobreviver, a Airbus terá de realizar a produção em um ritmo alucinante. Futuramente, a equipe da Estação 40 terá de produzir um jato por semana. Porém, antes que isto aconteça, é preciso provar que ele voa bem. Os olhos se voltam para o céu do sul da França e a multidão imagina se o A380 será aprovado em seu voo inaugural. No aeroporto de Blagnac, em Toulouse, 40 mil pessoas ansiosamente examinam o céu em busca de algum sinal do A380. Todos os voos do aeroporto foram suspensos temporariamente. O céu em Toulouse está estranhamente silencioso. Quase 4 horas se passaram desde a decolagem. Se tudo estiver como planejado, o jato deve surgir a qualquer momento. Se houver algum problema, a equipe de voo rapidamente descobrirá se está realmente preparada para acidentes. O treinamento é feito com equipamentos potentes que simulam o comportamento do A380. Em teoria, pelo menos. Em um simulador como este, com uma turbina virtual 500 vezes mais potente que um videogame, imagens realistas ajudam os pilotos a sentir o avião. Apesar do tamanho inigualável, os engenheiros da Airbus projetaram um A380 para voar como qualquer outro avião. Parece loucura. A tarefa de testar o A380 no simulador é do piloto Claude Hovek. Eu posso dizer que parece exatamente com um avião comercial. É impressionante, porque ele é muito grande e pesado. Isso surpreendeu a maioria das pessoas, principalmente os pilotos. Uma das funções mais importantes do simulador é possibilitar o treinamento para situações de acidente. É muito simples. Vamos desligar uma turbina, a número 4. Observe o que acontece. Ele apenas se inclina lentamente para a direita. Seria necessário muito mais que uma pane em uma das turbinas para derrubá-lo. Porém, como os engenheiros de testes têm muita imaginação, eles criaram mais de 400 situações diferentes de desastres, desde um incêndio no compartimento de carga até ser atingido por um raio devastador. Os exercícios são úteis, mas nenhum computador consegue simular a imensa responsabilidade de transportar 550 passageiros pela estratosfera. Acredito que o maior desafio de todos é voar com tantos passageiros. As pessoas examinam o céu. A espera é angustiante. Então, algo brilha. Finalmente, esta obra incrível se aproxima. Os repórteres e fotógrafos correm para perto da pista para registrar este momento histórico. Uma volta de exibição deixa a multidão emocionada. Ele faz a manobra, alinha-se e começa a aterrissagem. Finalmente, um pouso perfeito. Os pilotos e engenheiros de bordo cumprimentam a multidão como astronautas que retornam do espaço. Um recorde a ser registrado. Entre outras coisas, o A380 é um sucesso a ser divulgado. Jornalistas de todo o mundo escrevem suas reportagens.
O arquiteto-chefe de todo o projeto, Charles Champion, está orgulhoso e aliviado. Eu acredito que foi um momento de muita emoção. Nós conseguimos. Ele voa. Eles provaram que o jato consegue voar. Mas talvez esta tenha sido a parte mais fácil. Na época do voo teste, a Airbus tinha 154 pedidos. Precisava de mais 96 para recuperar o investimento. A fim de realizar tais pedidos, é preciso aumentar drasticamente a velocidade de produção e conseguir convencer as linhas aéreas a pagar quase 300 milhões de dólares por um avião. Porém, enquanto os clientes em potencial ficavam extasiados com a decoração e os engenheiros ainda aproveitavam o doce sabor do sucesso, a Airbus surpreendeu ao anunciar um atraso de 6 meses na entrega do primeiro pedido. Os primeiros clientes que fizeram pagamentos antecipados antes que o primeiro avião fosse construído não estão satisfeitos. Alguns analistas acreditam que o avião ainda esteja mais pesado do que a Airbus afirma, mas a companhia insiste em dizer que o atraso é mera rotina. A verdadeira realização acontecerá quando o cliente disser: ótimo, era o que eu esperava, adorei, quero mais um. Se os últimos 40 anos da aviação servirem como exemplo e as pessoas voarem para lugares mais distantes com mais frequência, ano após ano, o projeto ousado de Charles Champion trará lucro. E o A380 poderá se tornar um marco na história da aviação no século XXI. Versão Marshmallow São Paulo.